Certo. Então agora eu vou escrever, né, o algoritmo para o método da regressão polinomial. Então eu vou definir uma função chamada best poly, né, melhor polinômio. Vou passar uma lista de coordenadas x, uma lista de coordenadas y e o grau do polinômio. Se você quiser escrever assim, aqui eu vou colocar tipos, né? Float. Então, float. E ele vai retornar uma lista de coeficientes, né? Uma lista de floats. Tá bom? Então, vou passar a lista de pontos, a lista de coordenadas x desses pontos, a lista de coordenadas y desses pontos, e k é o grau do polinômio que eu quero, tá bom? Eu não sei se... Talvez seria bom colocar uma verificação aqui, se... Vou calcular o número de pontos que eu tenho, tá bom? Se n for menor ou igual que k, então ele vai mostrar, sei lá, um erro para você. Bom, o número de pontos deve ser maior que k, tá bom? Ou que o grau do polinômio. Por aquela razão que eu acabei de explicar para vocês, né? Imagina que eu tenho um ponto e quero encontrar um polinômio de grau 1, que melhor se aproxima daquele um ponto. Então, o meu grau de liberdade é muito grande, né? Qualquer reta passando por aquele ponto resolve o meu problema. Então, para usar esse método, é bom que o número de pontos seja maior do que o grau do polinômio, que você... O grau do polinômio, eu vou colocar assim, k do polinômio, tá bom? Agora, eu preciso... Pelo que eu expliquei para vocês antes, eu não preciso calcular todos os termos da matriz, porque vários deles são repetidos, né? E eles dependem da posição, a potência desses termos depende da posição que eles ocupam na matriz. Então, eu vou fazer assim, eu vou construir, sei lá, um dicionário chamado somas. Eu sei que o cara que está na posição 0, 0, então, se alguma das somas dá 0, então eu vou colocar o número de pontos, que é n, né? Então, se o elemento está na posição 0, 0 da matriz, lembra, Python, C e outras linguagens de programação começam a contar do zero, tá bom? Então, quando eu falar posição 0, linha 0 significa linha 1 na realidade, e coluna 0 significa coluna 1 na realidade. Então, se o número da linha e o número da coluna soma 0, então ali eu estou na primeira linha, primeira coluna, então eu tenho que colocar o número de pontos ali, tá bom? Então, n. Nos demais casos, eu tenho que fazer o seguinte, então, as somas... Vou fazer assim. Para, né, sei lá, n até 2 vezes k, tá bom? Acho que é um pouco além disso ainda, k mais 1 e 1. Até porque o valor de 0 eu já sei. Então, somas somas n. Então, eu tenho que colocar aqui a soma das potências de n, né? A soma das coordenadas x elevado a uma determinada potência. Então, vai ser soma de xi elevado a n, tá bom? Para xi em x. Então, eu já calculei todos os elementos que eu tenho que colocar na matriz dos coeficientes daquele sistema. O que eu preciso fazer agora é só colocar eles todos, né, no lugar correto. E eu vou fazer isso agora. Eu vou construir uma matriz, tá? Seria... Isso está meio complicado. Em NumPy seria... Eu deveria ter construído já a matriz do tamanho correto, né, que é k mais 1 por k mais 1. Mas eu vou construir uma lista vazia por enquanto. Então, para ir variando, né, de 0 até k mais 1. Deixa eu ver se é k mais 1. Sim, até k mais 1. E para j... Porque as potências variam, digamos, de xi elevado a 0, xi elevado a 1, xi elevado a 2 até xi elevado a k.
Então, como o Python exclui o último elemento aqui nessa lista, né, nesse range, então eu preciso colocar K mais 1, aqui também K mais 1. Aqui eu vou construir uma linha vazia. Isso não tá bom. Eu queria já a lista do tamanho correto, que era só para eu fazer o seguinte. O cara que está na 10ª linha e 80ª coluna é somas I mais J. Então eu só ia lá nesse dicionário, pegava o valor que tem aquela potência, o somatório que tem as potências corretas de X, e colocaria nesta posição na matriz, né? E depois eu precisaria montar a matriz B. Então se, deixa eu colocar aqui vazia também, B igual a assim. Então se I é igual a 0, então o elemento, vou fazer assim, B ponto append, eu tenho que colocar a soma das coordenadas y na primeira posição da matriz independente, né? Da matriz dos termos independentes. Então B soma de, eu vou colocar yi, né, para yi, em y. Não precisa, é só isso. A soma das coordenadas y. Caso contrário, daí eu preciso multiplicar por, né, pelas coordenadas x. Então vai ficar xi vezes, xi elevado a alguma potência, que é i, né, vezes y, i, para, aí de novo aquele esquema de antes. Eu vou construir pares ordenados com x e y. E daí eu vou multiplicar a potência correta de x com a coordenada yi. E depois somo todo mundo e incluo isso na matriz dos termos independentes aqui. Agora aqui é que ficou complicado. Eu acho que não tem... Será que tem problema eu fazer o seguinte? Ponta. Lembrando, esse método aqui é uma generalização do método anterior, né? O método da regressão polinomial é uma generalização do método da regressão linear. Então, se eu faço k igual a 1 aqui, isso tem que produzir, né, a equação da melhor reta. Então, é assim que eu vou testar esse algoritmo usando o algoritmo anterior. Então, vamos ver. Certo, então quando eu estou com um i particular, faço j variar de 0 até k, significa que eu estou preenchendo uma linha. Então eu vou aqui, pego todos os valores corretos, preencho esta linha, e quando eu terminar eu faço a.append esta linha e passo a construir a linha seguinte. Eu acho que isso está bom o suficiente. Não está eficiente, mas faz o que a gente quer, não é? Bom, agora que a matriz A e a matriz B estão construídas, por que eu separei aqui em 2, né? Vocês devem estar se perguntando. Porque se alguma das coordenadas x for 0, então na hora que eu fizer 0 elevado a 0, vai dar problema. Por isso que eu separei aqui, se i igual a 0 é só isso, né? E se i é diferente de 0, daí você faz outra coisa. Por isso que eu separei em 2 aqui também, tá bom? Aí, inclusive, excluí o 0 daqui para não... Se alguma das coordenadas x for 0, aí não vai dar mais problema aqui. Então... Bom, eu acho que é isso, não sei. Então vamos só retornar a solução obtida pelo NumPy, né? A e B. Montei as duas matrizes, a matriz A e a matriz B, e o NumPy vai só retornar, então, a solução para a gente. Na verdade, eu acho, se eu não me engano, o NumPy tem uma função justamente para fazer isso, retornar os coeficientes do melhor polinômio. Se o NumPy não tiver, então o SciPy tem, import SciPy.
tá? Mas eu não vou usar aqui. Então vamos lá, deixa eu pegar o exemplo anterior, né? Vou colocar aqui. Então eu vou pegar a 0 a 1, porque vai retornar só dois valores, né? Eu sei que vai retornar só dois valores porque eu vou escolher k igual a 1 agora. Então best poly. Então eu vou passar a lista x, a lista y e vou passar k igual a 1, que é o grau do polinômio, tá bom? Então vamos só mostrar por enquanto. Então a 0 a 1, vamos ver quanto isso vai dar. Best poly.py 0,971428 e 0,371428. Então eu suspeito que a gente fez algo correto aqui, tá bom? Então agora, mais uma vez, isso aqui é só para apenas para visualização com V. Então mais uma vez eu vou importar o mat.pyplot. Eu vou fazer assim. Eu vou generalizar isso aqui, então eu vou chamar isso de coefs, tá bom? E agora eu vou separar o grau do polinômio, eu vou colocar um número qualquer aqui, 2, então k. Então, pronto. Agora sim eu vou definir uma função, que é a função p de x, que é o polinômio. Ela vai receber a lista de coeficientes e vai retornar o seguinte. Lembra que cada coeficiente está multiplicado por uma certa potência de x, né? Então eu vou fazer o seguinte. Então, R de resposta, então eu vou pegar o primeiro coeficiente, ele não multiplica nenhuma potência de x. Então vai ficar R mais... Aqui eu preciso colocar soma... Deixa eu ver se eu preciso mesmo fazer isso. Não preciso separar, não. Vai ser soma de CI vezes x elevado a k. O problema é que x pode ser zero e quando k igual a zero isso dá problema. Então eu preciso separar o primeiro coeficiente mais, agora sim, CI x elevado a k i. Então vai ser assim, i CI. Então eu vou enumerar os elementos da lista coefs, tá bom? E eu vou começar contando do número 1. Então i vai variar de 1 até k, tá bom? E CI vai consumir todos os coeficientes da lista coefs, né? E daí isso aqui vai ser o polinômio agora. Então está um pouquinho mais geral agora. Então, como antes, seja T um domínio, link space. Então vai ser do menor valor de x para o maior valor de x. Eu vou dividir isso em 200 pedacinhos. Não precisa ser tanto assim, tá bom? Mas só para uma questão de precisão. E agora eu vou construir uma lista em que eu vou aplicar a função p em cada um desses pontos. Então vai ser p de ti coefs para ti em t. Agora vamos plotar t e pt, né? E vamos plotar a lista de pontos também, xy, e vamos salvar a figura. E vamos ver o que vai dar. Opa, não tem link space. Link assim. Então vamos ver, cadê best poly? Então agora ele vai mostrar uma parábola, né? Na verdade, ué, não, isso não tá.
Isso não pode ser uma parábola. Ah, sim. Eu esqueci de tirar aqui o primeiro coeficiente, né? Tem que ir do 1 para frente agora. Porque o primeiro coeficiente ele não multiplica nenhuma potência de x, né? Então, por isso estava meio estranho ali. Bom, por sorte, peguei o erro a tempo. Aí sim, agora, esta é a parábola que melhor se aproxima desta lista de 4 pontos. Tá bom? Agora vamos fazer um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Vamos alterar as listas x e y, como antes. Tá bom? E ver o que vai dar. Então, a lista x vai ser simplesmente uma lista, sei lá, de menos 5 até 5, não, valores muito grandes, de menos 2 até 2, divididos em, sei lá, 10 pontos, tá bom? Depois a gente aumenta o número de pontos, n igual a 10, então vamos fazer assim, n. E y vai ser a seguinte lista de pontos. Então, eu vou escolher, sei lá, menos 2 mais 0,5 vezes xi mais 2,1 vezes xi ao quadrado. Então, todos os pontos que eu vou criar aqui, as coordenadas y, correspondem a pontos em cima de uma certa parábola, mas, como antes, eu vou acrescentar um erro, tá bom? Que é para esses pontos não estarem exatamente em cima de uma parábola, daí a gente vai usar o algoritmo que a gente acabou de escrever, né? O método da regressão polinomial, para encontrar o polinômio que melhor se aproxima dessa lista de pontos que seguem uma tendência de um polinômio de grau 2. Então, mas deixa eu colocar um erro um pouquinho maior, tá bom? 2 vezes 1,8 vezes para xi em x. Então, vamos plotar todo mundo agora, para ver o que acontece. Então, agora eu vou ter uma lista de pontos que seguem uma tendência parabólica, né, de uma parábola, só que não estão exatamente em cima de uma parábola. Daí, esta parábola que está desenhada já foi encontrada pelo algoritmo. E notem que os coeficientes não são exatamente os coeficientes que eu passei aqui. Lá eu tenho, olha só, 3, mais ou menos, 0,5 e 2. E aqui eu tenho 2, olha só, 0,5 e 2,1. Quer dizer, estão próximos, mas não. Talvez o problema tenha sido esse erro aqui. Vamos colocar um erro um pouquinho maior. Assim, π. Π vezes random sempre retorna um número aleatório entre 0 e 1, tá bom? Pseudo aleatório. Então agora vamos para um número maior de pontos, tá bom? 50 pontos. Agora vai gerar 50 pontos espalhados no plano, mas seguindo uma tendência de uma parábola. Olha só, e essa daí que está desenhada já é a parábola que... Notem que os coeficientes são diferentes dos coeficientes da parábola anterior, tá bom? E essa é a parábola que melhor se aproxima desta lista de n pontos, no caso 50 pontos. Agora deixa eu aumentar um pouquinho o grau do polinômio, 3, só que para isso, se eu vou modelar os pontos usando um polinômio de grau 3, eu preciso que os pontos sigam uma tendência de um polinômio de grau 3, então eu vou acrescentar mais um coeficientezinho aqui só para, tá bom? Tem um polinômio de grau 3, né, 2,1, deixa eu colocar aqui menos 1, sei lá, assim. Aí está, agora eu tenho um polinômio de grau pontos, seguindo uma tendência, né, de um polinômio de grau 3. Eu já mudei aqui o k para 3, tá bom? Então, acho que só vai... resta só executar e observar, e aí está. Uma lista de pontos no plano, seguindo uma tendência de uma cúbica e um polinômio de grau 3, ou polinômio de grau 3, que melhor se aproxima desta lista de 50 pontos. Tá bom? Então, é isso, tá bom? Esse aí é o método da regressão polinomial.